Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar no assunto que, olha, é um desafio e tanto para quem faz artesanato. Como transformar a paixão pelo amigurumi em um negócio que dá lucro de verdade. E o ponto de partida é sempre o mais complicado, né? Colocar preço no nosso próprio trabalho. De um jeito que seja justo e que principalmente passe confiança. Então, vamos lá. O dilema do preço justo. Quem é artesão, quem é artesã, sabe exatamente do que eu tô falando. É aquela pontinha de dúvida, sabe? Aquela insegurança que bate bem na hora de colocar a etiqueta de preço numa peça que a gente fez com tanto carinho. Parece um detalhe, mas isso pode ser a diferença entre o negócio dar certo ou não. E a pergunta que fica martelando na cabeça é essa aí, né? Será que eu tô cobrando pouco? Esse medo de não valorizar o próprio trabalho é um perigo, porque não só joga o valor da peça lá para baixo, mas muitas vezes leva a um prejuízo que a pessoa nem percebe que está tendo. E olha só que interessante essa comparação. É a verdadeira virada de chave. É sair daquele ciclo de cobrar pouco, talvez até pagar para trabalhar e se sentir inseguro, para um cenário onde o trabalho é valorizado, o lucro aparece de verdade e a venda é feita com total confiança. É sobre isso que a gente vai conversar. Tá, mas como é que se faz essa transição? Bom, a resposta, nesse caso, está numa ferramenta, uma calculadora inteligente, que foi pensada justamente para acabar com o eu acho que vale tanto e trazer dados, trazer clareza para essa decisão. E o nome dela é Precifica Pontos. Basicamente, é uma planilha inteligente feita para quem faz amigurumi. A ideia é bem direta: ajudar a calcular o preço correto da peça, mas levando em conta tudo o que precisa, sabe? De um jeito simples, justo e, o mais importante, com cara de negócio profissional. E não é só uma continha de mais e menos, não. A planilha vai a fundo. Ela calcula o custo real, o preço sugerido e ainda tem simuladores para vários cenários diferentes de venda. Vira um painel de controle completo para o negócio. Ok, então vamos para o ponto mais importante. Como é que se calcula o custo real? É aqui que a gente sai do achismo e entra no mundo dos números que fazem sentido. A mágica está em transformar a incerteza em dados de verdade. E o processo é super simples. Olha só. Primeiro, a gente preenche os dados da peça nas células azões, tipo quanto tempo levou, qual o valor da hora de trabalho. Depois, lista todo o material que foi usado. E pronto, a planilha faz o resto e calcula o custo real. Aí é só definir a margem de lucro e o preço final aparece. Aqui a gente vê isso na prática. De um lado, as informações são inseridas, como o tempo e os materiais. Do outro, o painel já mostra o resultado, tudo calculado, o custo e o preço sugerido. É super visual e automático, não tem complicação. E para tudo ficar bem certinho, tem um catálogo de materiais. A pessoa cadastra o preço de cada novelo de lã, cada par de olhinhos, só uma vez. Daí para frente, a planilha puxa tudo de lá. Então não tem erro e fica tudo bem organizado. E no final, o que a gente tem é isso aí, um preço sugerido, R$ 240,33, por exemplo. Um número que não veio do nada, não é um chute, é um valor que tem uma história, baseado em todos os custos e no tempo de trabalho que foi investido. Mas não para por aí. A ferramenta vai muito além de calcular o preço de uma única peça. Ela também ajuda a planejar vendas especiais de um jeito bem mais estratégico. Pensa em quem faz lembrancinha para festa e precisa vender em grande quantidade. Tem uma parte só para isso, para calcular o preço de atacado, já pensando no desconto, mas garantindo que ainda vai ter um bom lucro no final. Ou então, para quem vai vender em feiras de artesanato, tem uma aba específica que ajuda a simular os ganhos, já considerando os custos do evento, tipo aluguel do espaço, ajuda a ir para a feira com uma meta bem mais clara. E tem também a parte de encomendas, que é sensacional para lidar com aqueles pedidos personalizados. Ela ajuda a calcular qualquer custo extra, tipo um bordado a mais, um detalhe diferente e até uma taxa de urgência se precisar. Deixa o trabalho muito mais profissional. Então, no final das contas, a gente percebe que é muito mais do que só uma planilha, né? É sobre uma mudança de mentalidade mesmo. É a jornada de pegar um hobby que se ama e transformar num negócio sério de verdade. E essa mudança toda pode ser resumida nessa frase aí: esse é o valor do meu trabalho. Deixa de ser uma pergunta cheia de dúvida para se tornar uma afirmação cheia de certeza. E quando se chega nesse ponto, os resultados aparecem. É mais segurança para vender, é mais lucro de verdade no bolso, é uma postura mais profissional. E, talvez o mais importante de tudo, é mais respeito pelo próprio ofício, pelo próprio talento. Então, para fechar essa ideia, não é só uma planilha.
É uma ferramenta para que a pessoa que faz artesanato se enxergue como a profissional que ela é de fato. Uma ferramenta para valorizar o seu trabalho. E fica aí a reflexão final. Como cada artesão, cada artesã valoriza o seu próprio talento? Porque no fim do dia, ter as ferramentas certas pode ser o primeiro grande passo para encontrar essa resposta.